Eu acho que, principalmente, eles deixaram muito claro, Vivi, que estão estudando o caso e que dominam os detalhes, as datas, as falas anteriores. Então, assim, quando a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, faz essa intervenção ao advogado dizendo: eu anotei aqui 5 vezes que o senhor usou a palavra demover, mas demover de quê? Então, assim, ela tá demonstrando quão atenta ela tá. Não é que ela notou que ele falou em demover, ela notou que foram 5 vezes, além de tudo. Aí tem um outro momento que acho que é bastante significativo, que é o Paulo Bueno falando sobre as reuniões em que se discutiram as minutas golpistas, e ele fala, ele erra, né? Ele fala que é no final de dezembro de 22, o ministro Dino vai lá, intervém, mas de qual reunião o senhor está falando, né? Para precisar, não, eu quero saber que dia. E o próprio Paulo Bueno se enrola, né? Não consegue, e aí o ministro que diz: o senhor está falando da reunião do dia 7. Então, é sim, é isso. Então, eles estão... Eu também notei isso, inclusive a Carmen Lúcia estava com um marca-texto amarelo, assim, o tempo todo sublinhando aspectos. O ministro Dino com uma canetinha vermelha, que eu também vi ali tomando nota o tempo todo, em cima dos papéis que estavam em cima da mesa dele. O ministro Fux falou pouco, mas esteve atento também ali durante a sessão. Ele, inclusive, foi o que mais saiu durante a sessão, ao longo das leituras, né? Você consegue ouvir mesmo sem estar na sala, os alto-falantes permitem. O ministro foi o que mais se mexeu ali, saiu, voltou algumas vezes. Mas muito atentos a cada detalhe. E essa é uma coisa que eu comecei a contar aqui. Eu fui um pouco conversando com as equipes dos ministros para saber, porque eles não vão escrever esses votos sozinhos, né? Eles têm uma equipe gigantesca, juízes auxiliares, e estão estudando junto, pontuando as questões. E uma coisa que eu sei que os ministros que despacharam com os advogados nos últimos dias, para todos eles, os ministros repetiram, a gente não vai fazer os votos antes de ouvir a sustentação oral das defesas. Então, os votos começam a ser preparados provavelmente entre ontem à noite e hoje, para começarem a ser lidos na terça-feira. O primeiro que vota é o relator, é o ministro Alexandre de Moraes, e depois, se eu não me engano, o Supremo explicou pra gente que é por ordem de antiguidade na turma. Então, acho que na sequência a ministra Carmen Lúcia, se não me engano, e depois o ministro Fux. E aí, por último, é o Zanin, então o Dino vem na sequência disso. Eu acho, gente, que não tem muita surpresa sobre a expectativa desses votos com relação a placar, né? A minha expectativa é que se alguém vai conseguir amenizar as acusações, ou seja, não ser condenado por algum crime, se algum deles vai conseguir, de fato, a absolvição por falta de provas, porque existe isso também, né, na nossa própria legislação. Se algum dos ministros vai entender isso, olha, não foram encontradas provas suficientes para determinadas acusações. Eu falei aqui sobre ter ouvido, já falei isso, adiantei isso dias atrás, sobre um burburinho que tem em torno do Heleno, né, o advogado dele também, eu acho que foi muito criterioso em relação a isso, a demonstrar algumas questões na narrativa que é construída da apresentação das provas, como determinados fatos estavam mais distantes, só que ele não consegue tirar o Heleno de algumas situações, né, da reunião lá de julho de 2022, não consegue tirar o Heleno de estar nos planos do próprio gabinete golpista de crise que seria instaurado se o golpe tivesse sido efetivado, e do próprio Batista Júnior, que disse que comunicou uma série de questões em torno da pressão que estava sofrendo, comunicou o general Heleno disso, no momento que o general estava também vindo para encontrar o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, em dezembro de 22. Tem muitas questões que ficam para o Heleno também, né? E a própria situação da ABIN, que estava sob a gerência do GSI, então tem essa responsabilidade. Mas era um pouco o burburinho sobre a quantidade de provas. Não sei se o general Paulo Sérgio consegue alguma coisa em função da declaração do advogado. Agora, em relação ao Bolsonaro,
ao Braga Neto e aos demais, acho muito difícil da gente ter qualquer surpresa com relação à absolvição. A questão é mais se vão entrar todos os crimes ou não, né? Dos 5 crimes que estão sendo acusados. Mas sobre condenação, acho muito improvável qualquer iniciativa de absolvição do Bolsonaro, Braga Neto e da maior parte dos réus do Núcleo 1. Particularmente, acho que todos devem acabar condenados. Talvez não por todos os crimes, mas acho difícil alguém escapar, assim. Muito difícil mesmo.